Obrigado, meu. Glória a Jesus. Queridos, é com muita alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez, junto com essa igreja amada. Salvo engano, já é a quarta vez que eu venho, a segunda vez que eu vou pregar, mas já sei o caminho, não preciso nem ligar do GPS, aprendi. Fico feliz a minha esposa estar aqui, Andréia, meu filho João Vitor. Infelizmente nossa filha Andressa não pôde comparecer, mas estamos aqui para adorar ao Senhor junto com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Livro de Atos, capítulo de número 2. Do versículo 42 ao 47. E o que foi dito agora pelo pastor Severino, não falamos, não conversamos. Verdade. Mas tem a ver com aquilo que Deus tem colocado no meu coração para pregar nessa noite. O bom é assim, irmão, quando Deus fala, quando Deus age, não é? Em nome de Jesus. Atos 2, do versículo 42 ao 47. Na minha Bíblia está o título deste pequeno trecho como viviam os convertidos. Fala-nos assim a santa, poderosa e infalível palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Pode se assentar, dando graças ao nome do Senhor. O tema desta mensagem é a igreja que eu quero ter. Você pode repetir isso comigo? A igreja, mais forte, a igreja que eu quero ter. Todos nós, meus amados, sonhamos com uma igreja perfeita, uma igreja completa, uma igreja com uma boa estrutura, com uma igreja com departamentos funcionando, onde tudo funcione. E tudo aquilo que foi falado sobre a compra de um novo projetor, sobre os projetos a respeito de se vai ser galeria, se vai ser mezanino, se vai ampliar assim, se vai ampliar assado, se vai ampliar para cima, se vai cavar estacionamento subterrâneo, não é? Tudo isso faz parte dos nossos sonhos de ter uma boa igreja, um bom templo. Eu não sei se vocês têm esse sonho, mas eu tenho. Eu acredito que o pastor Severino, meu amigo, também tem. E eu sempre sonho com aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu anotei algumas coisas aqui, eu vou fazer uma pequena cola e ler para os irmãos. Eu sonho com uma igreja com uma excelente estrutura, com uma fachada bem iluminada, capaz de ser encontrada e visível de longe, em que todos saibam que aquela ali é a nossa igreja, que todos percebam que aquela ali é a nossa igreja, e especificamente falando que todos saibam que aquela ali é a DGO, que todos saibam que aquela ali é a Assembleia de Deus do Ministério do Gama Oeste, que saibam que aquela ali é a nossa igreja, com estacionamento espaçoso, cheio de carros, é claro, não é? Não adianta ter um estacionamento cheio, onde não existam carros, mas claro que os carros venham e tragam pessoas também. Não adianta vir cada um com o seu carro e não dar carona. Igreja solidária, igreja que está em comunhão, dá carona para os outros irmãos também, em nome de Jesus. Porque eu conheço irmãos que chegam na igreja, pegam a chave do carro, pastor, olha pela gente aí, aquela coisa, isso aqui é para obra. Ah, que maravilha, vamos orar então que é para obra. Senhor, então deixa o nosso irmão ser usado pelo Senhor. Aí a primeira vez que você chega para ele e fala assim, irmão,
Você pode levar o irmão fulaninho ali na... Ih, pastor, lá é só barro, vai sujar o pneu do carro, vai... Não é? Não tem como. E ainda tem coragem de dizer assim, botar aquele adesivo no para-brisa do carro, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Mentiroso, pode rasgar. Aquilo ali é seu. Não é? Porque se você fala que é para obra, é para obra mesmo. Então, o carro de crente tem que ser usado por crentes, irmãos. Tem que ser usado para a igreja. No meu carro já carreguei cimento para a igreja, já carreguei tijolo para a igreja, já carreguei compras para a igreja, um monte de coisa, porque tudo que é nosso, na verdade não é nosso, nós somos mordomos, nós estamos administrando aquilo que Deus tem nos dado. Cozinha e refeitório, salão de festas, vidro temperado na fachada, tratamento térmico e acústico dentro do templo, uma igreja climatizada, com ar-condicionado quando chegar aquele período do grande calor, com um ministério infantil que possibilite às nossas crianças o melhor que elas podem e devem receber. Telão digital widescreen. Irmão, tem que ser chique, irmão. Nós somos do Rio de Janeiro e, eventualmente, quando nós vamos de férias ao Rio de Janeiro, a gente tem o costume de visitar o Ministério Apacentar, lá em Nova Iguaçu, em Nilópolis. Não é? E aí a gente chega, na época, alguns anos atrás, a gente sequencialmente tem ido. E aí, antigamente, tinham umas televisões, a igreja é tão comprida, não sei se você já teve a oportunidade de ver lá, o pastor Marcos Gregório, não é? Onde é o Ministério Apacentar, de louvor. E aí eram várias televisões daquelas antigas, de tubo. Quando chegamos lá, não é? Por que são várias? Porque a igreja é muito grande e às vezes você não vê quem está no púlpito, de tão longe que é de você sentar na nave da igreja. E aí são várias televisões, pastor Severino, para você assistir tanto os avisos e tal. E aí tiraram aquelas televisões de tubo e colocaram televisões de plasma. Gente, Cláudio, o negócio é chique. Mas o que eu fiquei mais impressionado foi na hora do louvor, irmãos. Atrás do ministério de louvor, tomando toda a parede, existe um painel digital widescreen. E quando os louvores são entoados, as músicas, eu fiquei assim o tempo inteiro, ó, batendo palma e de queixo caído. Falei assim, isso é coisa de crente, gente. Isso é coisa de crente pentecostal, porque Deus tem o melhor para nossas vidas, para as nossas famílias e para a nossa igreja. Você acredita nisso? Deus tem o melhor, queridos. Quarta-feira eu preguei numa igreja e lá começou uma campanha a respeito da prosperidade, profetizando prosperidade em tempos de crise. Pastor Severino vai pregar lá daqui a pouco lá. E eu falei, irmãos, o grande problema da ênfase da teologia da prosperidade e ela ter vários contrapontos e várias pessoas que se ofendem é a ênfase, porque a prosperidade ela está restrita ao dinheiro, só que a prosperidade que Deus tem para nós é prosperidade em todos os aspectos. Deus quer prosperar a nossa família como uma família bem estruturada, com saúde, para que mesmo que você pague o plano de saúde, não tenha necessidade de utilizar. Eu profetizo isso na sua vida no nome de Jesus. Eu profetizo que mesmo que você pague seguro do seu automóvel, não vai bater, não vão roubar, ninguém vai colidir com o carro. Por quê? Isso é prosperidade. Prosperidade significa avançar, progredir, florescer, crescer, desenvolver. E queridos, desejar isso não é algo fora do normal. Deus plantou em nós o desejo de qualidade em nossas vidas no nome de Jesus. Que mais, pastor? Que também a igreja tem um departamento de homens e de mulheres que bombe mesmo. Que Deus se manifeste de forma poderosa e sobrenatural. Uma mocidade que seja instrumento de Deus, já estamos vendo isso acontecendo aqui, que seja um instrumento de Deus para resgate de jovens aprisionados por vícios, jovens aprisionados na prostituição, na má vida, nas baladas da noite, que saiam para a pista, mas que na verdade precisam encontrar, em vez da pista, o caminho que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O Ministério de Ação Social atuante, que ajude de modo eficiente as pessoas necessitadas. Uma igreja que tem um seminário teológico para que os membros da igreja possam crescer em graça e em conhecimento, que tenha programas em rádio, em televisão, site, não é? Eu vou ser redundante agora, site na internet, porque o site só pode ser for na internet, que tenha mídias sociais que sejam seguidores, que muitas pessoas sejam fãs, que compartilhem, que sigam, etc, etc, etc. Porém, queridos,
passagem que nós lemos nos dá uma ideia da igreja do Novo Testamento que nós gostaríamos que acontecesse hoje. E nós vemos uma igreja onde muitas coisas poderiam acontecer. E temos visto isso acontecer aqui na ADGO. Mas desejamos que aconteça mais. Uma igreja cheia de novos convertidos. Uma igreja onde existam pessoas que se convertam todos os dias. Pessoas que se agreguem à igreja não somente por adesão, por aclamação, por mudança, mas principalmente por conversão. Nós temos visto muitas festas acontecerem para crentes. Nós precisamos voltar aos tempos antigos da Assembleia de Deus, em que as festas acontecem para pregar o evangelho para o pecador, onde vidas sejam resgatadas. Sim, é bom o batismo com o Espírito Santo, é bom a distribuição dos dons espirituais, é bom sermos tocados, sermos revestidos, sermos tomados pelo poder de Deus, mas a festa que existe no céu, a Bíblia nos afirma que é quando um pecador se arrepende na casa do Senhor e na presença do nosso Deus. Igreja que não tem novo nascimento, queridos, não é uma igreja verdadeira, não é uma igreja que está passando com saúde espiritual. A gente precisa entender que para que uma igreja ela possa existir, precisa haver pessoas nela que tenham nascido de novo. E a Bíblia ela nos relata claramente que o desejo de Deus é isto, é levar as pessoas à salvação. Mas eu e você precisamos entender que para que a igreja de hoje, a nossa igreja, seja a igreja que eu quero ter, eu e você precisamos compreender a necessidade do novo nascimento. E ser nascido de novo, não há como comparar o nascimento espiritual com o nascimento carnal, pastor Severino. Não tem como comparar o nascimento divino, o nascimento daquele que é vindo da parte de Deus com o nascimento sanguíneo. Mas existem algumas pequenas analogias, algumas comparações. Por exemplo, quando a gente nasce a primeira vez, quando a gente nasce da carne, quando a gente nasce no nascimento normal, a gente nasce com a cabeça apontada para baixo. Mas no segundo nascimento a gente nasce com a cabeça apontada para cima, em nome de Jesus, em direção ao céu. No primeiro nascimento a gente nasce chorando porque alguém deu uma palmada na gente. Mas no segundo nascimento a gente nasce chorando porque foi tocado e comovido pelo poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. No primeiro nascimento a gente nasce nas mãos de um médico, de uma médica, de uma parteira, mas no segundo nascimento nós nascemos nos braços sacrossantos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No primeiro nascimento, nosso pai, nossa mãe, tio, tia, padrinho, madrinha, avô, avó, correm no cartório da cidade para registrarem o nosso nome no livro de nascimentos, mas no segundo nascimento, no novo nascimento, o nosso nome está escrito no livro da vida que está escrito diante do Cordeiro de Deus. Há um texto muito usado para falar sobre o novo nascimento e está no Evangelho segundo João, capítulo de número 3, quando Nicodemos, ele se aproxima de Jesus à noite, e nós vemos um texto aí do versículo 16, que o próprio Jesus fala que Deus amou o mundo de tal maneira, um texto áureo do capítulo 3 de João, e por que não dizer do Novo Testamento? Alguém já disse uma certa vez que se toda a Bíblia fosse perdida, mas só fosse registrado o encontro de João 3,16, ainda assim seria possível resgatar toda a humanidade pela pregação do Evangelho somente com esse versículo. E aí, Jesus é arguído por Nicodemos e pergunta a ele, quando Jesus fala para ele, necessário, Nicodemos, vos é nascer de novo. Ele precisava nascer de novo. E ele pergunta, como é que faz para um homem velho, já adulto, nascer de novo? Tem que voltar para a barriga da mãe? Tem que nascer de novo dessa forma? E aí Jesus começa a falar sobre ele que para nascer de novo, não é desta forma, é simplesmente nascer da água e do Espírito, nascer da ação da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo. E existem outros versículos na Bíblia que falam indiretamente a respeito do novo nascimento. Você quer ver? Em João capítulo 1, versículo de número 12, nascer de novo é ser feito filho de Deus. Em João 1,13, nascer de novo é nascer de Deus. Em João 5,24, nascer de novo é ter a vida eterna e não entrar mais em condenação, porque nós passamos da morte para a vida. Em Atos capítulo 2, versículo de número 38, nascer de novo é se arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Em
Romanos capítulo 5 e versículo de número 5, a Bíblia diz que nascer de novo é ter o amor de Deus derramado em nossos corações. Em Romanos 8 e 17, nascer de novo é simplesmente ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Em 1 Coríntios 2, versículo 16, nascer de novo é ter a mente de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nascer de novo é ser uma nova criatura na vida de quem as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em Gálatas 2 e 20, nascer de novo é estar crucificado com Cristo. Em Efésios 2 e 6, nascer de novo é estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Efésios 2, versículo de número 8, nascer de novo é ser salvo pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Em Tito capítulo 3, versículo 5, nascer de novo é ser salvo pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Em Tiago 1 e 18 e 1 de Pedro 1 e 23, nascer de novo é nascer sendo gerado pela palavra de Deus. E é amando esta palavra, é desejando esta palavra, é lendo esta palavra, é nos alimentando desta palavra que nós estamos aqui nesta noite para celebrar o nosso Deus Todo-Poderoso. A igreja do Novo Testamento é uma igreja onde existam novos convertidos, pessoas nascidas de novo. Mas também é uma igreja perseverante na doutrina. Uma igreja que gosta de estudar a palavra. Uma igreja que gosta de ouvir o ensinamento da palavra. Eu ouvi certa vez alguém virando para a gente, e eu acho que eu falei da outra vez, se eu não falei eu falo, se eu falei eu falo de novo. E uma irmã nos abordou, ainda lá em Porto Velho, e ela disse, olha, eu fui num culto ali tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que nem palavra teve. Eu disse, não foi tão bom assim, irmão. Não foi tão bom. É bom sentir a presença de Deus, é bom adorar ao Senhor, é bom louvar ao Senhor, é bom glorificar ao Senhor, é bom nós sermos tocados pelo poder de Deus. Mas, queridos, tem que haver espaço para o ensino da palavra de Deus. A Bíblia nos afirma que o povo de Deus tem perecido por falta de conhecimento. Conhecimento principalmente da palavra de Deus. Então a igreja apostólica do Novo Testamento era uma igreja que perseverava na doutrina. Era que ela tinha padrões dirigidos, definidos de ensino da palavra de Deus. E não era qualquer disse-me-disse, qualquer lero-lero não. Era a doutrina dos apóstolos. E de quem os apóstolos aprenderam? Do próprio Jesus Cristo. Eles estavam transmitindo o próprio apóstolo Paulo ao escrever o texto a respeito da ceia. Em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 e diante, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quando o pastor sobe nesta tribuna para ensinar a palavra de Deus para você, ele primeiro recebeu a palavra de Deus no seu coração. Queridos, minha esposa me cobrou ontem algo muito interessante quando nós vimos de Anápolis. Ela, nunca mais você cozinhou para mim? Nunca mais você faz? Todo dia eu faço café, mas não é cozinhar, é botar o café na cafeteira. Eu gosto de me aventurar às vezes na cozinha, mas faz muito tempo realmente que eu não faço isso. Mas quem cozinha sabe muito bem que na hora de preparar o alimento, quando você vai cortar a cebola, você chora. E não adianta simpatia, irmão, não adianta botar debaixo d'água. Tem gente que pega palito de fósforo, põe na boca. Você já fez, né? Não adianta, chora. Eu quero dizer uma coisa para você, quando nós estamos preparando a palavra, quando nós estamos preparando o alimento, nós pastores preparamos o alimento para a igreja, a gente chora na presença do Senhor. E às vezes a gente se machuca, porque a espada é bigúmia, ela é uma espada de 2 gumes, ela corta para lá e corta para cá. E aí às vezes eu penso que eu preparar uma palavra de doutrina para poder descer o sarrafo na cabeça de igreja, aí Deus primeiro desce o sarrafo na minha cabeça. Quem é que nunca cortou algum alimento e cortou o dedo antes de preparar esse alimento para a sua família? Quando eu vou preparar, eu tenho que tomar cuidado, porque Deus fala comigo primeiro, queridos. Deus trata comigo primeiro, e isso é perseverar na doutrina dos apóstolos. Porque falar qualquer baboseira no púlpito, meu menino ontem estava falando que foi um culto de adolescentes, não vou dizer aonde, nem em qual igreja, mas que o pregador disse, pai, sinceramente, o ruim de ser filho de pastor, de pregador é isso, né? Porque ele começa a ser crítico também.
Se o camarada lá falando, olha, que Jesus disse que se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se o teu celular, se o teu notebook, ele pegou o notebook e pá, jogou no chão. Você tem que fazer isso. Mas aí ele pegou o tablet dele e continuou. Falei, por que não joga o tablet novo? Perseverar na doutrina, perseverar na comunhão. Comunhão, irmãos, não é com unhão, viu? Não é com unhão, é comunhão. E comunhão significa estarmos juntos, em torno de um mesmo propósito, com o mesmo pensamento, e é isso que nós vamos fazer hoje. Nós viemos aqui para celebrar, para relembrar, para simplesmente trazer à memória algo que Jesus fez em nosso favor, e é por isso que nós estamos aqui de pé, glorificando o nome do Senhor, porque Ele morreu por mim e morreu por vocês. Comunhão, partir do pão, não somente a Santa Ceia, mas também partilhar aquilo que nós temos. Eu falei para vocês aqui na última vez que eu estive aqui. É dividir o que você tem com os outros. É partilhar. Partir o pão é dividir o que você tem. Se você tem um pão francês, corte ele no meio, mas divida. Parta o pão. Se você tem condições de ajudar alguém, ajude, irmãos. Disse também que era uma igreja que perseverava nas orações. Uma igreja que não deixava de orar. E que bom que vocês estavam em consagração hoje pela manhã. A igreja precisa voltar a isso, irmão. A consagração hoje está ficando online. O jejum está com o jejum de internet. Isso é bom também, irmão. Mas você está simplesmente livrando os seus dedos de serem calejados, de tendinite. Você tem que abrir mão da alimentação, abrir mão da televisão, abrir mão daquilo que não deixa você se aproximar de Deus. É você se submeter a sua carne ao desejo de servir a Deus. É livrar, irmãos, não sei se você já teve essa experiência quando jejua, mas quando você jejua, você fica antenado, você fica sensível. Dizem que as mulheres têm sexto sentido. Experimenta jejuar para você ver, você vai ter o oitavo sentido. Você vai ouvir Deus falando contigo, até mesmo quando você vai tomar banho. Pastor Severino, eu cansei de sair lá de Parnamirim, onde eu morava, lá na Coabinal, e ir em direção à base, lá onde eu trabalhava, de bicicleta. Eu tinha que parar, porque eu era cheio do poder e da unção de Deus no meio da avenida, no meio da pista, e eu começava a ver os meus olhos lacrimejando, chorando. Eu tinha que parar, por quê? Porque eu estava perseverando na oração. Era uma igreja também que tinha temor na alma e que via muitas maravilhas e sinais. Nós perdemos essa questão do amor na alma. Perdemos a expectação do de repente de Deus, do súbito de Deus. Tudo vira rotina. O presbítero Ezequias vai começar o culto, vai ler a palavra, pede para não sei o quê, vai fazer oração, chama a mocidade, chama não sei quem, chama as crianças, dá oportunidade, o pastor vai dar os avisos, vai apresentar, aí depois vem a palavra, depois vem a Santa Ceia, termina tudo de novo. Eu quero profetizar sobre a sua vida em 2017 mais uma vez. Nós não estamos nem no meio do ano ainda, em nome de Jesus. Deus vai te surpreender em cada culto do nome de Jesus. Você vai ser pego de súbito, do de repente de Deus. Esquecemos essa expectação daquilo que é repentino da parte de Deus. Você pensa que vai ser de uma forma e Deus te direciona para outra. Em nome de Jesus, isso vai voltar a acontecer em nossas vidas, porque é a igreja que nós queremos ter. Uma igreja onde haja fé, e essa fé faz com que todos estejam juntos. Está aqui no texto, versículo 44. Eles criam e estavam todos juntos. Fé que separa não é fé. Fé que afasta não é fé, pastor Severino. Fé que distancia não é fé, a fé abraça. A fé traz para perto. A fé aproxima. A fé quer olho no olho. A fé quer tratar de perto para pôr as mãos sobre as pessoas. Fé que diz que as pessoas devem ser divididas não é fé, irmãos. Pode até começar com fé, mas não é fé. A igreja que eu quero ter é uma igreja que tem fé, e a igreja se une num propósito, num só objetivo, numa prática de doutrina, de celebração, de adoração, uma prática cultica, onde Deus seja totalmente adorado. E eu já vou partir
Rapidamente para o término dessa mensagem. Uma igreja que ajuda os necessitados. Eu fui ali ao sanitário, fui beber uma água, vi um monte de cestas básicas. E meu coração se alegrou. Aperta aqui, eu não vi ainda. Estraguei a surpresa. Cestas básicas, irmãos. Nós fazemos isso na igreja. A igreja precisa... Irmãos, pastor, mas está tão apertado para mim, mas tem mais gente apertada, mais apertada do que você. Tem gente mais apertada do que você. Tem um amigo meu que eu estou querendo fazer um contato com ele. Ele mora aqui na cidade ocidental, que ele vai fazer um trabalho missionário no Piauí. Ele está fazendo uma arrecadação de roupas, de alimentos. Eu quero doar. A gente compra roupa, a gente compra sapato, fica feliz. Quais as mulheres que ficam felizes em comprar sapato aí, por favor? Irmão, você perdeu a oportunidade da glória a Deus e o seu marido entregar o cartão de crédito na sua mão. Eu vou perguntar de novo. Onde estão as irmãs que desejam, que gostam de comprar sapato aí? Levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia, irmão. Pastor, seu agora... Ué? Onde é que estão os homens que gostam de comprar carro novo também? Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Irmão, você perdeu a oportunidade. Vou perguntar de novo. Onde é que estão os irmãos que gostam de comprar carro novo? Levanta a mão e dá glória a Deus. Bem... Isso é típico, irmão. A mulher foi criada como criança, como menina, como princesa, é sapatinho, é coroa, é vestidinho, e o homem com carrinho lá. Não, isso é típico. Deus quer uma igreja onde nós ajudemos os necessitados. Uma igreja que persevera unânime no templo. Que coisa bonita de ver a igreja hoje, celebrando, cheia, para a glória do nome do Senhor, para juntos comungarmos na mesa do Senhor, na Santa Ceia. Uma igreja que persevera de casa em casa. O problema é que nós queremos inverter a questão da comunhão. A gente quer começar a comunhão lá na casa dos outros e trazer para cá. Irmãos, a comunhão começa com fé, começa com adoração, começa com culto junto, começa com mão a mão, começa orando um pelo outro, ouvindo a palavra. Depois, quando eu chegar na casa dos irmãos, você pode até me convidar para jantar na sua casa, você pode até me... Olha, você é profético, viu, irmão? Você pode... E aí a comunhão vai se estender, irmão. Porque o que a gente vive aqui tem que viver lá fora. Porque tem gente que se cumprimenta aqui dentro, mas não cumprimenta lá fora. Isso não é comunhão. Isso não é comunhão. Isso não é perseverar. Isso é simplesmente arremeter. Isso simplesmente é regredir, é voltar atrás. Mas acontece isso lá em Brasília. Em Valparaíso não acontece para a glória do nome do Senhor Jesus. Uma igreja que louva a Deus e que cai na graça do povo, cai na simpatia do povo. Hoje nós vemos um monte de escândalos aí. Gente ficando rico, às custas dos outros, enganando pessoas incautas. E eu postei esses dias algo muito interessante. O verdadeiro pastor, ele não está interessado nos bens das ovelhas. Ele está interessado no bem das ovelhas, no bem-estar, na sua vida feliz. Eu sempre, quando mando uma mensagem, pode ver, irmãos, quando eu mando uma mensagem para alguém, Pai Senhor, bom dia, está tudo bem? Como é que vai a sua família? Como é que você está? Tudo. Não é prática de pastor, de pregador, não, é uma sinceridade do meu coração, porque isso é comunhão, isso é tentativa de aproximação, isso é cair na graça do povo, até gente ímpia. Não é? Gente ímpia que me comunica, me contata. Mas estou precisando dizer bom dia para você também. Educação. A gente precisa cair na graça do povo. Temos um desafio à frente, muitos escândalos. Mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Mas nós temos a função aqui, queridos, temos a responsabilidade, temos o dever, temos que ter uma disciplina de cair na graça das pessoas que estão lá fora. Porque antigamente você chegava num lugar e dizia que era crente, as portas se abriam. Hoje você fala que é crente, a pessoa... Eu e você precisamos cair na graça do povo. E eu já vou concluindo a minha mensagem. Outra coisa que nós não percebemos é que nós queremos soluções com os outros estando à disposição para mudar. E aí, quando tudo estiver pronto, eu entro em cena. A mudança tem sempre que começar pelos outros, no casamento, na liderança da igreja, na política. Agora falam de políticos que roubam, mas quando você encontra uma nota de R$100 na rua ou uma carteira, o que você faz?
Aí eu devolvo, pastor. Você está falando aí porque está na Santa Ceia. Vigia, irmão. Você fura a fila. Você, quando recebe troco a mais, não devolve. Isso acontece no Brasil. Estou falando você, mas não é dirigindo a vocês não, viu, gente? Valparaíso não acontece isso, graças a Deus. Mas eu e você precisamos cair na graça do povo. Precisamos entender que a mudança começa também a partir de nós. Outra coisa que nós não percebemos é que a igreja que eu quero ter, e aqui eu começo a finalização da minha mensagem. A igreja que eu quero ter começa primeiro com a igreja que eu devo ser. Glória a Deus. Não adianta eu querer que toda a parafernália de instrumental e de equipamentos e de infraestrutura precise acontecer na minha igreja, se eu não mudar, se eu não for igreja. E como é que eu tenho que ser igreja, pastor Marcelo? A igreja é o que eu faço, e eu faço o que eu sou. Consequentemente, a igreja é o que eu sou. Vou repetir, a igreja é o que eu faço, e eu faço aquilo que eu sou. E a consequência disso é que a igreja onde eu estou, ela é o que eu sou. A igreja que eu devo ser não tem hora de culto, irmão. Pois o culto não é uma cerimônia. O culto é um estilo de vida na vida do crente. O culto não termina aqui quando o pastor diz em nome de Jesus, vai em paz, a bênção apostólica, vai na paz do Senhor, ter uma vida abençoada, uma semana. O culto não termina aqui não, irmão. O nosso culto continua lá fora. O meu culto a Deus continua lá fora. Eu preciso cair na graça do povo louvando a Deus, adorando a Deus e testemunhando. A igreja que eu devo ser cultua em todo o tempo, porque cultua com a vida, cultua vivendo, cultua tratando de negócios, cultua parabenizando, apertando a mão de alguém, batendo na porta da casa de alguém. A igreja que eu desejo, que eu preciso ser, é uma igreja cuja vida é um culto permanente a Deus. Você pode dizer amém por isso? A igreja que eu devo ser, ela não é de tijolos e de telhado. Ela é feita por mim e por você. Essa é a verdadeira igreja. O templo pode ruir, irmãos, e eu não desejo que isso aconteça. A igreja de tijolos e de telhado, ela pode cair, mas eu e você estaremos de pé em nome de Jesus e continuamos sendo igreja. Igreja não precisa de lugar geográfico para poder adorar a Deus e cultuar. Já cultuei a Deus no meio da rua, irmãos. Já preguei em feira. Já subi num caminhão, numa usina hidrelétrica em Porto Velho. Na saída e na chegada de 2 turnos, 7.000 pessoas, 6 horas da manhã, queridos, para eu pregar o evangelho. E eu não deixei por menos, eu preguei mesmo. Chamaram a mim e o capelão católico da base, o padre. Ele deu aquela palavra, eu preguei, arrastei gente. Tanto que à noite ele não pôde voltar e eu fui sozinho. E aí os líderes, os organizadores disseram, pastor, o padre não veio. O senhor pode pregar 1 hora? Eu disse, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Só preguei meia hora, foi bom, eu vou pregar 1 hora. E preguei para mais 5.000 pessoas às 18 horas. A igreja não precisa ter lugar específico, endereço. É muito bom ter CNPJ, ter endereço, ter referência, mandar pelo Google Maps. É muito bom, irmãos. Mas eu e você somos igreja onde nós formos e onde nós estivermos em nome de Jesus. Igreja é feita de gente. E gente imperfeita. Gente que erra, que falha, que tropeça, que cai. Mas também é feita de gente que estende a mão. Também é feita de gente que não aponta o dedo para acusar. Mas é feita de gente que ama. E ama ser amado. Quem é que não gosta de ser amado, irmão? Quem é que não gosta? Nós temos 2 animaizinhos lá em casa que são parte da nossa família. A Nikita, que é a nossa pincha, e o Silvestre, que é o nosso calopsita. Quando a gente chega em casa, vocês precisam ver a festa que eles fazem. É um pássaro. E eles amam ser. A Nikita, nossa cachorrinha, ela vai lá na porta e ela vai celebrando cada um que chega. Ela corre na Andréia, ela corre no João Vitor, ela corre na Andressa. Eu sou o último a chegar porque eu estou no carro. Quando eu vou fechar a porta, ela fica querendo me dizer, pronto, está todo mundo aqui em casa, pode fechar a porta. Até os animaizinhos gostam de ser amados. Quem é que gosta de ser amado aqui? Por favor, levante a sua mão e dê graças a Deus. Aqui é o lugar certo para você praticar isso. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, eu amo você em Cristo Jesus. Ah, mas falar com a cara dessa cara de delegado não vale não, irmão.
Você não foi mandado pelo Sérgio Moro aqui para poder prender ninguém na Lava Jato, não. Sorria para essa pessoa e diga para ela assim: eu amo você em Cristo Jesus. A igreja que eu devo ser mostra o caminho da salvação, mas não tem os direitos da via e nem cobra pedágios da ponte. Vou repetir. A igreja que eu devo ser mostra o caminho da salvação, mas não tem os direitos da via, nem cobra o pedágio da ponte. A igreja que eu devo ser ilumina a estrada como um farol, para que todos possam passar pela ponte. E o nome da ponte é Jesus. Na igreja que eu devo ser, todos somos igreja. Ninguém deixa de ser igreja. Quem é a igreja aqui nessa noite? Levante a sua mão. Eu estou nessa noite convencido de que eu preciso ser igreja. E eu estou me esforçando. Quem está se esforçando para ser igreja? Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de pregar a tua palavra. Obrigado por falar sobre a tua noiva, a igreja do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque a igreja que eu quero ter passa primeiro pela igreja que eu devo ser. E nós só teremos a igreja que nós desejamos quando nós formos a igreja que o Senhor espera de nós. Então, Pai, nos ensina a ser igreja, nos ensina a ser teus discípulos, nos ensina a ser teus seguidores, porque assim fazendo, nós estaremos alegrando o teu coração. E nesta noite é um momento propício para começarmos a nos dedicarmos mais profundamente a sermos igreja. Estamos diante da mesa da comunhão, da mesa em que estão o pão e o vinho representando o corpo e o sangue de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, meu Deus, por esta tão rica oportunidade, por esse privilégio ímpar que só o Senhor poderia nos dar. Dá-nos a tua bênção para que sejamos igreja em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor mesmo.